Você comprou um imóvel na planta e por algum motivo precisa desistir dessa compra? Você sabe como fazer isso? O meu nome é Cássia Clésio, sou advogada especializada no mercado imobiliário e aqui no meu canal do YouTube você sabe muitas informações sobre o mercado imobiliário e jurídico. Calma que isso se chama de extrato imobiliário, tá? Muitas das vezes nós temos alguns tipos de problemas no andamento do contrato e aqui precisa analisar se é um direito seu, se existe alguma falha da construtora ou da incorporadora para fazer todo esse alinhamento. Fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer várias informações para você ter um direcionamento. O que é seu direito? O distrato imobiliário é muito comum nos imóveis na planta, que é basicamente aquele imóvel que você compra, mas ele ainda será construído. Porque você compra esse imóvel esperando que ele seja entregue em uma data específica, os valores também que tenham de projeção, que faça sentido com a sua renda, que exista uma qualidade nessa entrega dessa construção. Basicamente, existe esse prazo para a entrega desse apartamento. Então, será que esse prazo vai ser cumprido pela sua incorporadora ou construtora? Aqui nós temos um motivo desse distrato. O distrato é basicamente pedir o cancelamento do contrato, essa rescisão. Não quero mais prosseguir com esse imóvel. E ali acontece a organização dos pontos que forem necessários em relação às pendências. Só que o grande ponto é que nós temos três principais motivos para acontecer esse distrato. O primeiro é não conseguir fazer o pagamento efetivo dos valores que foram direcionados inicialmente. O segundo, o atraso desse imóvel, porque geralmente no contrato se prevê uma data específica, uma entrega, e além disso, a própria lei prevê que pode postergar um pouquinho mais, 6 meses, 180 dias. Passando disso, se torna um problema, se torna uma situação para a construtora incorporadora a dar de direitos em relação a esse adquirente desse imóvel na planta. Além disso, nós temos as insatisfações sobre a questão da qualidade do imóvel. Então aqui nós temos a situação de ter algum tipo de problema na entrega efetiva. O imóvel está com parede, com problema, com infiltração, com problema de instalação. E aí, será que isso pode ser um motivo para um distrato? Se você deseja desistir de um imóvel, que é basicamente esse distrato, precisa entender que tem duas formas, duas modalidades que isso pode acontecer. A primeira é por rescisão, por motivo do comprador. E aqui nós temos principalmente por conta de alguma situação que aconteceu, mas que não existe uma justificativa jurídica que fosse em relação a um problema da construtora ou da incorporadora. É basicamente uma motivação pessoal. Aqui você vai ter a questão de uma multa, que é basicamente a multa administrativa do que ter organizado e direcionado toda essa questão do imóvel na planta. Além disso, também a comissão de corretagem vai ser avaliada. Então, nós temos essa multa que varia ali de 25% a 50% e também o abatimento da comissão do corretor. Então, é importante pensar que nem sempre você vai receber o seu dinheiro total de volta. Isso tudo está previsto na lei de distrato. Agora, se a situação aconteceu, esse distrato, por conta da falha da construtora incorporadora na prestação de serviço, atraso de entrega do imóvel, problemas estruturais, mas geralmente você consegue fazer o distrato desse imóvel, o dinheiro de volta e além também, muitas das vezes, algum tipo de percentual ou indenização de danos morais. Porque muitas das vezes existe a situação fática, o que aconteceu efetivamente, que vai dar margem para você pedir uma situação de danos morais ou até mesmo um percentual de valor de aluguel, que ali vai depender, por exemplo, se foi uma questão de um atraso da entrega do imóvel, além da margem legal. Então ali dá uma abertura para justamente esse adquirente, esse comprador, ter esse dinheiro de volta, ter ainda um valor a mais justamente por esse gasto que ele teve de estar em um outro local em vez de estar num lugar que ele esperava já estar morando e também, dependendo da situação fática, uma indenização de danos morais. Então você está nesse momento justamente de fazer um distrato. Vou trazer alguns passos do que você precisa se organizar, tá? Primeiro e mais importante, tenha o seu contrato em mãos. Não adianta você vir com as informações, procurar um profissional sem estar com o contrato em mãos, porque o contrato faz lei entre as partes. Ali vai ter todo esse detalhamento do que pode ser organizado e muitas das vezes as soluções, dependendo da situação que você esteja. Segundo ponto muito importante, entra em contato com a construtora ou incorporadora para fazer uma análise dessa negociação, desse pedido do distrato, dessa organização desses dados.
Muitas das vezes existe que o comprador e o adquirente acabe deixando de procurar a construtora incorporadora e vai diretamente procurar o advogado. Então, para evitar esse desgaste de mais tempo, já procura a construtora incorporadora e traga a sua situação, para ver as possibilidades de acordo. Terceiro passo, solicite o cálculo detalhado. Por que isso é importante, gente? Principalmente porque isso vai fazer com que a construtora incorporadora analise todos esses cálculos, seja em relação ao percentual da multa, seja em relação à comissão de corretagem que foi cobrado, ou outros detalhes. Isso aqui também é muito importante, principalmente para aqueles casos que querem fazer revisão do valor do contrato, seja de financiamento, seja com a incorporadora ou construtora, porque acredita que teve um salto exorbitante, um erro de juros, etc. É importante você pedir esse cálculo aqui para até você conseguir comparar depois com uma perícia efetiva desses cálculos para ver se efetivamente teve esse problema, essa situação de aumento de valores ou cálculo errado por conta da incorporadora ou construtora. Quarto ponto, tá? Se necessário, e aqui eu digo que é fundamental, encontrar e procurar um advogado especialista na área. Por que eu trago isso? Nem todo advogado, nem todo profissional atua dentro do mercado imobiliário e entende essas peculiaridades da legislação e até mesmo decisões judiciais que possam favorecer ou não a sua situação. Muitas das vezes nós encontramos colegas que não necessariamente sabem essa área e acabam direcionando o cliente para uma ação judicial que na verdade acaba perdendo e não adianta em muitas coisas. Então procure um advogado que seja especializado na área para te orientar desde esse início, dessa organização dessas informações, para que você tenha uma segurança cada vez maior do que você pode garantir de direitos nessa situação. Se você sabe de alguém nessa situação de distrato imobiliário, uma rescisão de um imóvel na planta, compartilhe esse vídeo, que é uma informação muito importante e muitas pessoas não têm conhecimento.